pessoal, é o seguinte, o Denão é um cara que quem acompanha o Beyond the Cave sabe a importância que ele tem desde a fundamentação do podcast, porque foi um dos caras que tirou a gente da caverna, especialmente a minha pessoa. Então, o Denão, com o talento que ele tem para escrever, o talento que ele tem para expor as ideias, foi um cara que fundamentou o nosso caminho. Entrou para o nosso time um pouquinho depois, mas bem pouquinho, porque foi questão de 6 meses da gente se encontrar e ter uma experiência extremamente gratificante. Rolou um match fudido. E a gente sabe, o tamanho do coração do homem é maior que ele aqui. Ele não é pequeno, hein? O bicho não é pequeno, é maior do que ele. E a gente só tem a agradecer. Tem um monte de fã teu aí que te ama, que a gente sabe que te acompanha por onde você vai. Então, Denão, velho, obrigado por tudo. A gente é muito feliz de ter você junto. Você é um cara Eu não que sou. abrilhanta. Brincadeira. Abrilhanta. Eu O também. PV também, ele é meio arrombado, mas a gente gosta dele. Ele abrilhanta, cara, cada momento que a gente tem. Então, obrigado, Denão. Espero que a galera consiga entender o Aristófanes e o protoconservadorismo. E, irmão, obrigado por tudo. A gente te ama, velho. Bem, depois disso eu nem sei mais o que eu digo, né? Ai, que Você me ama, delícia. é que você me ama. Vou dar de novo, vou dar de... Ai, Ai, pai, pai, para! para! Vai lá. Tá bom. Obrigado pelo convite. Bom, aqui a gente está entre amigos, então sem formalidades outras. Ambiente de boteco, coisa boa, delícia. Na verdade, o Regis, ele é um líder muito duro, muito difícil de lidar. Então, às vezes, ele fala assim: Denon, eu preciso de um título da sua fala. Aí eu falo: não, beleza, ó, eu vou pensar aqui e já te respondo. Aí a resposta dele é: já pensou? E aí, lá, para eu me livrar dele, eu falei assim: eu vou falar sobre Aristófanes, protoconservador. Da onde eu tirei isso? Tenho a menor ideia. Aí eu acho que eu vou inventar um negócio. Não, não é. Na verdade, lá na AD, que é um espaço que a gente tem, no qual a gente frequenta uma série de livros, uma série de literatura não só filosófica, a gente estava vindo numa pegada muito heavy metal. Assim. A gente tinha lido Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn. Depois a gente estava em 1984. A gente leu em seguida. Assim, eu sei que estava muito pesado. Alguma coisa sempre relacionado a gulag, nazismo, não sei o quê. E aí, todo encontro nosso, alguém chorando, né? Negócio. Vamos fazer uma comédia, vamos fazer um Aristófanes. Mas daí tem um problema. Porque o Aristófanes é um comediante, é um comediógrafo, considerado o mais importante da Grécia Antiga. É um cara que nasceu ali por volta de 430 a.C. E o tipo de comédia que ele faz é uma comédia também muito vinculada a costumes. Então, quer dizer, seria mais ou menos, claro, mudando o que deve ser mudado, uma comédia que para nós hoje seria o quê? Tipo Cacete e Planeta, que tira sarro, que nem existe mais, né? Mas que tira sarro de político, tira sarro da novela que está passando. Então, se você não tiver inserido naquele universo, fica mais difícil de compreender. Então eu falei, cara, eu vou ter uma dificuldade vou ter que falar do Aristófanes, mas a cada linha eu vou tentar situar a galera para falar, olha, o tipo de crítica que ele está desenhando aqui. O Aristófanes é um autor que viveu sob Péricles. Sob Péricles. Então ele viveu o ápice da cultura clássica, da filosofia clássica, e ele teve uma formação que a gente poderia chamar conservadora nesse sentido, que era uma formação no circuito filosófico ateniense. Ele nasce em Atenas. No circuito filosófico de Atenas. E quando você vai às obras de comédia dele, ele já começa a denunciar uma espécie de movimento de corrupção daqueles princípios que foram tão caros, especialmente aos gregos. A busca pela verdade, os princípios éticos e morais na condução da vida. Então, poucas obras de Aristófanes chegaram até os nossos tempos.
Ele deve ter escrito aproximadamente umas 400 comédias, pouco mais de 10 chegaram aos nossos dias. Estão traduzidas para o português, inclusive. Algumas delas dão uma noção clara do que eu estou falando aqui, de um sujeito que tem uma certa visão de conservação do que então funcionava muito bem, de uma certa areté, de uma certa virtude, de uma certa excelência que fez a grandeza da Grécia, e ao mesmo tempo uma espécie de movimento que começa a minar esses elementos fundamentais de construção. Uma das peças que eu gostaria de citar aqui, talvez a mais conhecida, pelo menos do público brasileiro, é As Nuvens. As Nuvens. Que é uma crítica muito legal, muito divertida, que se fundamenta mais ou menos no seguinte: a narrativa é mais ou menos a seguinte. Tem um cara, o início da peça é esse, um sujeito absolutamente preocupado com as dívidas. Ele está andando para lá e para cá, louco, devendo horrores, porque o filho dele apostava em corrida de cavalo. E eu não sei o que eu faço. Meu filho não para de apostar em cavalos. Devendo um punhado para tanta gente. E ele começa, como é que eu vou me livrar dessas dívidas? Como é que eu vou conseguir pagar isso? E aí cai uma ficha dele, que atravessando a rua da casa dele, tem um negócio chamado pensatório. Pensatório. Em grego, frontisterion. Que é um lugar no qual, aí já entra o sarro, alguns caras se reúnem e corre a boca pequena que lá aprende-se a tornar um argumento fraco num argumento forte. Um argumento injusto num argumento justo. Fala, cara, já sei. Como eu não vou conseguir pagar essa dívida, eu preciso convencer os meus credores que eu não tenho dívida. Então eu vou chamar o responsável pela treta, que é o meu filho, e é aquele filho pleiba. Moçada, nós somos sempre seres humanos. Sempre. Tá tudo lá. É aquele cara playboyzinho, não sei o quê. É o cara do pega de carro, entendeu? É aquele cara. Só que é pega de cavalo. A conversa é exatamente a mesma. É exatamente a mesma. Tirando racha de cavalo. Não muda. E ele chega, acorda o filho. O filho acorda todo xingando o pai e tal. E lá pelas tantas ele fala, ó, você vai ao frontisterium, você vai ao pensatório para aprender a fazer de um argumento fraco um argumento forte para a gente combater as nossas dívidas junto aos credores. Não vou de jeito nenhum. Não vou passar essa vergonha. Mas por que para ele era uma vergonha? Porque lá dentro você tinha os caras que ficavam lidando só com as coisas do pensamento. E quem são esses caras? São esses aí os pálidos, que ficam dentro de prédios o tempo inteiro, todos mal vestidos, não usam a roupa do momento e tal. Eu não, eu sou um cara queimado de sol. Sou um cara queimado de sol. Eu sou um cara popular, tenho amigos, né? Então, ele não queria ficar junto àquele povo pálido, branquelo, falando de coisas de argumento, de filosofia. Essa gente, pelo amor de Deus, não lido com essa gente. Ele, no desespero, ele próprio vai para o pensatório. Ele próprio vai para o frontistério aprender essas coisas. Chegando lá, as cenas são maravilhosas, as cenas são deliciosas. Existe... e uma característica muito legal da comédia grega. Eles são profundamente vulgares. Profundamente vulgares. O palavrão corre solto da primeira à última página. Então vocês imaginam assim, não, porque é uma comédia grega, Aristófanes, vamos fazer só comédia de alto nível? De jeito nenhum, de jeito nenhum. É baixo nível. Só para ilustrar o que eu estou falando, quando ele vai entrar no frontistério, tem um cara plantando tubérculo, alguma batata, alguma coisa, com o manto levantado e com a bunda para cima. E o pai do menino chega e vê aquela cena de uma bunda voltada para ele, e ele pergunta: o que você está fazendo, ó grande pensador? Né?
Aí ele, eu tô fazendo astronomia, você não tá vendo? Astronomia? É, com o olho do cu. É esse o nível. É esse o nível. É baixo, é baixo. Parece nós conversando no podcast. Não, né? Então, assim, você não tá vendo o que eu tô fazendo? Eu queria conversar com o chefe da parada. Quem era o chefe da parada? Sócrates. Sócrates. Sócrates é apresentado nas nuvens como o, o dono do frontistério, o que é muito estranho para nós. Que você pensa assim, peraí, esse cara está misturando Sócrates com os sofistas, com esses caras que eram conhecidos. Agora, olha o que é interessante da comédia de costumes. Na visão do homem grego comum, do ateniense comum, era difícil perceber uma diferença entre o que o Sócrates fazia e os sofistas faziam. Essa é uma disputa que se dá mais interina. Quer dizer, você tem que estar mais por dentro do que está acontecendo para entender que o Sócrates fazia um tipo de pensamento, exercia um tipo de pensamento muito diferente em relação aos sofistas, a ponto de serem mesmo antagônicos. Mas a visão comum, e Aristófanes sabia, claro, que o Sócrates não era um sofista, mas a peça é de sátira. É para tirar sarro. Então imaginem vocês que quem assistiu a essa peça? O Sócrates. Ele estava lá vendo aquilo. Os caras todos que eram citados, rapaz, os caras todos que eram citados estavam ali assistindo aquilo. Imagine o grau de liberdade de expressão. Achincalhava todo mundo, não sobrava ninguém. Não sobrava ninguém. Ah, você está devendo? Ah, tá devendo como o Caio, lá de São Paulo, não sei o quê. Falava assim, o fulano que está devendo. Eu falava para todo mundo. Era muito aberto. Pois bem, ele encontra o Sócrates pendurado, e essa é a cena clássica da comédia grega, né, antiga, pendurado num cesto, olhando para as coisas do céu. E quando o sujeito chega, bom, a cena é dantesca, fala assim, bom, eu vim aqui para aprender a fazer de um argumento fulano um argumento cicrano. O que pega para Aristófanes nesse ponto é nós deixamos de cultivar a verdade como um elemento de excelência da vida em sociedade, ela já não conta mais para nós, e passamos a buscar uma técnica de convencimento que distorce elementos fáticos da realidade. Era uma crítica aos sofistas, de fato, mas o que ele percebia? Que havia uma espécie de descolamento daquela sociedade que ele prezava tanto, e ele vinha de uma classe aristocrática que prezava muito por essa visão da busca pela alétheia, pelo desvelamento da realidade, do encontro com a verdade, para uma coisa que estava só no jogo retórico. Virou um universo de jogo retórico. É uma cena que é maravilhosa. Chega um momento, quando ele está entrando no frontistério, olha só, a gente pensa assim, nossa, o povo brasileiro é um povo beligerante, né? A gente aciona a justiça para qualquer coisinha. Aqui você tem um advogado para cada 100 pessoas. É um mundo da beligerância. Quando ele entra no frontistério, tem um cara desenhando um mapa. Um dos alunos está fazendo um mapa. E ele fala assim: o que é isso aqui? O cara fala: é um mapa, estou fazendo um mapa aqui da cidade. Ele fala assim: não, mas tá ruim esse mapa. Ah, por que tá ruim? Não tá correto. Eu não estou vendo as centenas de juízes julgando. O que já dava a entender que em Atenas o exercício da beligerância gratuita no ambiente judicial estava assim, bombando. E isso para o Aristófanes era um negócio completamente absurdo. Por que nós chegamos a esse ponto? Por que nós passamos a desprezar a verdade, passamos a desprezar um certo prurido na relação entre nós e passamos agora a combater por qualquer motivo, a ponto de aquilo que nós considerávamos excelência, que era um exercício de investigação da realidade, passou a ser de mera interpretação da realidade. E isso é baixo. E isso é vulgar.
né? Isso não está à altura do que nós fazemos. Então, esse elemento conservador na postura de Aristófanes começa a ser questionado e começa a ser denunciado por ele nas suas comédias. A gente às vezes imagina estar diante de grandes novidades, mas na verdade o que acontece no curso da história é uma série de ciclos de tomadas e retomadas. Então hoje o que a gente vê, esse exercício retórico que despreza os fatos, eu acho que um dos grandes problemas nossos passam exatamente por aí, o desprezo a uma visão segura sobre a realidade, de fazer perguntas céticas, né? O que está acontecendo de fato, o que eu de fato estou vendo, o que está diante de mim, isso vem sendo desprezado em ciclos e ele já começava a denunciar. Não por outro motivo, Atenas começa a degringolar exatamente no momento em que essas denúncias começam a ganhar mais peso. Claro que ali encontra motivo de riso, mas na vida social, na vida real, a coisa realmente acontecendo. Depois você tem a Guerra de Peloponeso, que faz assim com Atenas, destrói Atenas. Esse espírito ateniense que colocava o homem ateniense do tempo de Péricles, e ele se via dessa forma como uma elite não só guerreira, mas uma elite intelectual. Olha o que nós viramos. Olha o que nós viramos. Nós passamos de investigadores da verdade para executores de uma linha de raciocínio que só busca o convencimento e o arrebatamento. Mais nada. A peça toda desenha a destruição de Atenas a partir da percepção de uma vida completamente distorcida, de abandono, né, de um certo modo de proceder em função de um outro muito pior. Em função de um outro muito pior. Agora, como é que os filósofos lidavam com isso? Claro que quando você olha para o círculo de amizade de Aristófanes, que inclusive aparece em Diálogo de Platão, Aristófanes faz um dos mais belos discursos sobre o amor num diálogo chamado Banquete ou Simpósio, no qual discute-se exatamente a natureza do amor. Ele está presente à cena e ele faz um discurso a respeito. Então ele conhecia os caras, ele sabia exatamente o que acontecia e frequentava. Frequentava academia, frequentava Platão, Quando você olha a data de nascimento e morte de Aristófanes, ele está exatamente... Você andava por Atenas, ali estava Sócrates, aqui estava Platão, ali estava Aristófanes, estava Péricles ali do lado. Foi um momento ali de 100, 150 anos, uma coisa absolutamente brutal. Mas, infelizmente, para eles, de uma transformação que já começava a apontar para aquilo que bate como crise última lá no período alexandrino e pós-alexandrino da história da filosofia. Aristófanes é, na verdade, uma voz que, na comédia, denuncia uma espécie de derrocada, ou uma espécie de Requiem. Aristófanes é um Requiem de um certo modo de fazer filosofia e um certo modo de se portar em sociedade, dizendo o seguinte: vocês estão escolhendo caminhos muito ruins. Isso vai acabar com a nossa história, isso vai acabar com aquilo que faz de nós um povo grande. Uma polis que é referência para todo mundo. Já havia, então, o desenho de uma certa corrupção moral. E olha como é interessante isso para nós hoje, né? Quando você começa a abandonar uma percepção alta de si mesmo e passa simplesmente para o jogo das impressões e vamos dizer, das interpretações retóricas mais baixas. Vai ser conservador assim no quinto dos infernos. Quer dizer, por isso que quando eu fui passar para o Regis o título, eu falei, cara, o que tem em Aristófanes é um protoconservadorismo evidente. De um cara que está dizendo o seguinte: olha, no curso do tempo, o que fez a nossa grandeza foi um certo modo de proceder que vocês estão abandonando completamente a partir de agora. E o evento de Alexandre simplesmente implode de uma vez toda essa ideia da grandeza de Atenas. E eu queria pontuar isso porque
A gente não consegue entender muito bem, num olhar afastado, o que aconteceu com a Grécia no período chamado helenístico. Entendam vocês, aqui a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Eu estou falando de período helênico, agora passando para um período helenístico. São duas coisas completamente diferentes. Helênico é referente à Grécia arcaica, especialmente Grécia clássica. Período helenístico, ele já é alexandrino, pós-alexandrino. A chegada de Alexandre, com a sua ideia de uma cosmópolis, não mais de uma cidade fechada em si, instaura a crise final para os atenienses. Instaura a crise final para os atenienses. Porque, fundamentalmente, um ateniense, ele não se via fora da cidade. Isso talvez soe um pouco estranho para nós, mas o ateniense, o grego de modo geral, ele tinha uma vinculação visceral com o seu local de nascimento, com a sua terra, que o identificava de maneira sanguínea. Com a crise moral apontada por Aristófanes, e depois ele tem outras peças, ele tem as rãs, ele tem as vespas, que são peças que mostram a corrupção do sistema judiciário. O sistema judiciário vendendo sentenças, negociando favores. Quarto século antes de Cristo. Não tem nenhuma novidade no que acontece. Nenhuma. O homem é sempre o homem, só fazendo as mesmas coisas em tempos diferentes. E ele começa a denunciar isso. Fala, existe aqui uma crise moral. Todo mundo rindo, mas o rir naquele momento significa uma espécie de purgação de um experimento social. Com a chegada de Alexandre e a ideia de que as poleis, que é o plural de polis, as poleis, elas devem ser, as suas fronteiras devem ser alargadas, o mundo deve ser a sua cidade, o ateniense se perde completamente. O ateniense se perde numa crise de valores, ele não consegue mais se enxergar, ele não consegue mais entender como é que ele pode ser parte de alguma coisa. Por isso que vocês vão ver depois, e a gente está estudando isso na Sociedade da Lanterna, por que que as correntes helenísticas da filosofia, pós-alexandrinas, pós-aristofânicas, são filosofias profundamente egoístas, ou seja, correntes filosóficas nas quais o sujeito se volta para dentro de si e um abandono da perspectiva da vida em sociedade. E olha o que está acontecendo com a gente. Cada vez mais a gente desanimado com a vida pública. Extrema merda, isso nunca vai dar em nada. A gente começa a experimentar isso. Essa espécie de apatia, essa palavra, né, grega, apathos, uma ausência de pathos, uma ausência de uma certa tensão que te faz mover. Você acorda de manhã apático para as coisas públicas, para as coisas da vida. No máximo, você vai cuidar daquilo que é muito interior. Então, há um ensimesmar-se, há um fechar-se em si, que se você fosse olhar para a Grécia, para Atenas de Péricles, seria uma coisa impensável. Mas em um século apenas, dá-se esse movimento e você começa, então, a ter ceticismo, que é uma corrente filosófica, a corrente cética de filosofia. Você começa a ter cinismo, corrente cínica da filosofia. Tudo ali no mesmo período. Epicurismo, estoicismo, ecletismo. Essas correntes filosóficas helenísticas, não helênicas, helenísticas, são respostas desesperadas a uma crise moral denunciada já nas comédias e não só. Uma crise moral denunciada por Sócrates, por Platão, por Aristóteles. Às vezes a gente não percebe as coisas. Já repararam que os diálogos de Platão, em geral, não todos, eles trazem no título o nome de um deuteragonista. É o personagem com o qual o personagem principal, Sócrates, está conversando. Então, tem um diálogo chamado Protágoras.
Lísias, Laques, Fédon, Fedro. Que títulos são esses? São personagens que figuram nos diálogos, que vão conversar com o personagem central, que não vai ser sempre ele, mas de modo geral o personagem central, que é o Sócrates, conversando com esses caras para dizer assim: olha como eu, conversando com esse cara que tem esse perfil, vou começar a perceber a crise na qual a gente se encontra. Velho, se você tem uma dívida, você tem que discutir a causa da sua dívida, a educação do seu filho, no caso da peça, e não enganar os credores. E não enganar os credores. Você vai conversar exatamente com quem precisa conversar e vai trabalhar na causa. Numa sociedade, numa crise moral, para a gente pensar, numa sociedade em crise moral, a gente para de lidar com as causas e passa a trabalhar só nos efeitos, só nas aparências, só no que é arremedo de justiça, é arremedo de ética, é arremedo de moral. As grandes questões a gente não quer responder. Ah, você tem um grande problema educacional lá na base, não sei o quê. Não, não. Não vamos resolver isso. Não, vamos fazer o seguinte: vamos inventar uma cota. A gente inventa uma cota aqui na frente, enfia todo mundo para resolver. Mas você não vai resolver o problema. Mas não interessa. Basta que pareça estar resolvendo um problema. E fica todo mundo meio feliz. Olha como nós somos bons. A gente abandona a ideia que foi tão cara aos gregos e que deveria ser tão cara a todos nós, que é exatamente de aletheia. Aliás, deixa eu falar um negócio tão bonitinho que me veio aqui agora. Eu estou publicando, agora essa semana, a primeira versão impressa de uma coleção de livros infantis que eu estou escrevendo. É um trem lindo. Na hora que eu terminei, eu fiquei comovido. Falei, caramba, olha, eu acho que eu sei falar com criança. Eu não tenho filho. Deve ser porque eu treino com os cachorros. Eu sou fofo, eu não sou um monstro. Eu acho que foi um pouco a impressão que eu tive. Eu olhei pra Bárbara, o olhinho brilhando, aí eu postei a foto do personagemzinho, todo mundo. Oh, eu falei, cara, olha que isso é bonito. E lá pelas tantas na historinha, o pai do menino, o pai do menino chama-se Homero, não ia chamar Lula, né? O Homero conversa com o menino, que é Thales. Não tem como ser outro nome. Aí ele conversando com o menino, ele fala: eu tenho uma palavra nova para te ensinar. Eu sei que você é curioso. A palavra é aletheia. Aletheia é a única palavra grega para verdade, não tem outra. Os gregos, que são especialistas em pequenas nuances, né? Então, às vezes você tem uma certa palavra para ciência, outra para entendimento, outra para opinião, mas outra para opinião correta, outra para opinião errada. Veja a grandeza intelectual dessa gente, porque a complexidade da língua diz a complexidade do modo de pensar. Linguagem de baixo nível significa pensamento de baixo nível, mas para a verdade eles têm uma só, aletheia, que na origem é alfa privativo, lethes, que é retirar o véu. Quando é que você descobre a verdade? O Dadá aqui, meu amigo, baladeiro e tudo, agora não é um homem casado sério, mas frequentemente ele via a menina do palco, cantor que é, de rock e tal, via a menina do palco e falava, trenzão. Mas depois, na hora do vamos ver, você falava cruz credo Ave Maria. Por quê? Tira o véu, acende a luz. Esse é o exercício da filosofia. Esse é o exercício da filosofia. Acender a luz e ver as coisas como são. Tira o véu. Tira o que recobre. Só que isso incomoda pra caramba. Especialmente quando a aparência soa mais propícia do que aquilo que está por detrás dela. Então, o exercício da busca pela verdade e o erigir de um modelo ético, de um modelo moral, demanda uma inconformidade com aquilo que é mera aparência. Heráclito, num dos seus fragmentos, pensador pré-socrático extraordinário, num dos seus fragmentos vai dizer assim: a natureza adora se esconder. A natureza adora se esconder. Então, às vezes eu estou olhando para uma coisa, mas não é exatamente o que eu estou vendo, não é exatamente o que a coisa é. Mas quantos de nós estamos dispostos a ir atrás daquilo que a coisa é, porque dá um trabalho monstruoso? E homens como Aristófanes, como Sócrates, como Platão, como Aristóteles, qual que é a grandeza desses caras? É de terem denunciado há 2.500 anos
Fala assim, esse pode ser um caminho mais prazeroso, mas não é o melhor. Esse pode ser um caminho mais fácil, com menos obstáculos, mas não é o caminho que vai nos trazer os melhores resultados no processo civilizatório. Não deu outra. Nós amamos estoicismo, nós amamos epicurismo, a gente lê essas coisas, que massa, os estoicos, não sei o quê, mas são filosofias profundamente tristes. São filosofias, são correntes filosóficas de um homem abandonado a si mesmo. De um homem que olha para o mundo com profunda descrença. Tem muito o que fazer. Eu que estou nas redes sociais, frequentemente lido com esse esvaziamento do indivíduo, com esse niilismo, com essa nadificação do sujeito. E é exasperante. É exasperante se olhar para um jovem e o cara me dizer, um jovem que deveria ser movido, antes de tudo, por hormônios que gritam o tempo inteiro, falar assim, é tudo a mesma merda, vai ficar tudo do mesmo jeito. Se você está pensando assim, imagina quem já passou pelo teste do tempo e que não tem lá também tantos motivos para acreditar em alguma coisa. Quer dizer, aqui nós estamos falando, e eu finalizo, caminho para o final, aqui nós estamos falando do tipo de areté que estamos construindo para o nosso tempo. Areté é um termo grego que durante muito tempo foi traduzido por virtude. Quando você pega na bibliografia especializada, ficou por muito tempo sendo traduzido por virtude. Mas não é uma boa tradução. Virtude não é uma boa tradução. Porque esse termo virtude ele foi contaminado com o passar do tempo. Eu até fiz uma live outro dia falando sobre isso. Você, quando fala de um homem virtuoso, você fala de um indivíduo que possui hoje certas características que não são as características que os gregos estavam pensando quando falavam em areté. Areté é mais bem traduzido por excelência. Oi? E é isso, porque é tão maravilhoso que é fazer bem ou de maneira acima da média, não mediocre, né, para usar um termo latino, não medíocre aquilo a que você se dedica. Então, realizar com excelência uma determinada atividade, seja ela qual for, uma arte, uma técnica, ou ser médico, realizar acima da média. Isso para os gregos, realizar com excelência, era o padrão, a luz, o guia, era o que eles pensavam o tempo inteiro, os atenienses de modo especial. Olha para a arte que esse povo produziu. Olha para a arte que eles produziram. Olha para a filosofia que eles produziram. É um cara que se olha, ele está pensando no seguinte: eu não consigo admitir a hipótese de alguém ser maior do que eu nisso que eu estou fazendo. Tanto que Aristóteles tinha uma rusgazinha com Alexandre o Grande, porque Alexandre tinha um complexo com o pai mal resolvido, o pai queria expandir o território, Alexandre diz, meu pai não conseguiu, deixa comigo. Alexandre era imparável, e Aristóteles chega nele, ainda como preceptor dele lá no começo, e diz assim, cara, cuidado com isso. O problema da salada de frutas é que ela não tem gosto de fruta nenhuma. Você está querendo misturar a galera, isso vai dar uma merda, isso vai descaracterizar aquilo que nós somos, e aquilo pelo que lutamos tanto tempo. Não, não, não. Vamos invadir. Chega lá na Índia, promove casamentos coletivos e vamos juntar tudo. E um cara grego, tanto que quando você vai para vidas paralelas de Plutarco, na parte dedicada à biografia de Alexandre, existia dentro do exército grego grandes questionamentos em relação a Alexandre. Ele falou, cara, esse cara tá virando o quê? Ele é o quê? Egípcio agora? O que ele é? O que ele é? Ele é oriental? Cadê a grecidade desse cara? Por quê? Porque ele queria ser um imperador do mundo. Um sujeito que quer ser imperador do mundo, no modelo oriental, ele não pode dizer a polis é superior a todo o resto. Não, você vai dizimar a ideia de polis. Você vai dizimar a ideia de uma cultura própria de um tempo, de uma filosofia própria de um tempo, para miscigenar, para misturar. Então, o trânsito de cultura deixou de ser simplesmente um exercício de
erudição e passou a ser de múltipla influência cultural. E aí esse ateniense, olhando para esse mundo no qual ele não se coloca mais, ele não se reconhece mais, ele começa a se afundar nele mesmo. Ele começa... Por isso que a filosofia helenística é quase que exclusivamente uma filosofia que tenta só o bem viver. E o que é o bem viver? Eu falo sempre que quando eu falo em filosofia helenística, eu penso num cara no meio de uma tempestade, de cabeça baixa aqui, ó, tomando chuva na cabeça. O mundo lá fora é muito hostil, como é que eu posso viver bem nessa situação? E aí eu começo a desenvolver recursos mentais para tentar me colocar nisso. Não precisava ser assim. Não precisava ser assim. Porque ali, um século antes, no século de Aristófanes, estava muito claro que pagando um preço um pouco mais alto na busca pela qualidade, e aí tem tudo a ver com o processo formativo, educação, as nossas escolas, as nossas universidades, essa mediocridade que tem no processo formativo nosso, isso cobra um preço caríssimo. Caríssimo, é muito alto pagar esse preço. Mas se nós mudássemos essa base, poderíamos então erigir uma sociedade de indivíduos que se reconhecem na sua cidade. E isso não se faz de maneira artificial. Não vai ser o próximo presidente baixando uma lei falando assim: todo mundo tem que ter uma bandeira do Brasil no frontão da casa. Isso não resolve nada. Você tem que ter o tesão de ter uma bandeira do Brasil no frontão da casa. Não precisa de lei para isso. Você tem que ter. Não adianta obrigar o menino na escola a cantar hino nacional se ele não tem nenhuma identificação com o país no qual ele está. Ele vai querer que isso aconteça e um grupinho de alunos vai se unir e vai à direção da escola falar assim: por que a gente não canta o hino nacional? Isso aqui, porque tem um processo de identificação com aquela terra. Você não cria isso artificialmente. Você não cria isso por força de lei. Por que os atenienses venciam batalhas impossíveis? Tem um discurso de Péricles belíssimo sobre isso. Porque nós lutamos como homens livres, enquanto os outros lutam como escravos e servos. Tô errado, Camara? Lutamos como homens livres. E se eu luto como homem livre, eu luto por mim, eu luto pela minha família, eu luto pela minha casa. Eu não luto por um tirano. Eu não luto por um tirano. Eu não luto porque estão dizendo, vocês são obrigados a ir à luta. Isso muda tudo. Mas eu só posso fazer isso se eu tenho uma identificação visceral com a terra a qual eu pertenço, com a minha história. Guilherme estava falando de história do Brasil, com a minha história, com a minha realidade. Mas para isso, para a gente se amar, para a gente olhar aquilo que vê no espelho, né, e amar, nós temos que fazer por onde? Infelizmente, não há meios caminhos, não há caminho fácil. Como vai dizer Platão, para sair da caverna, não há atalhos. Não há atalhos. Vai ter que começar, vai ter que fazer um grande esforço de esclarecimento e de ilustração e de estabelecer um caminho claro, o mais possível claro, para a excelência. Para finalizar, um amigo outro dia estava viajando pela Grécia e mandou uma mensagem brincando, falou assim: como é que podem esses caras terem construído isso daqui? E por que a gente constrói hoje condomínios com casas de caixote? Por que as nossas cidades são feias? Cadê essas coisas? Cadê essa... Se alguém já teve a oportunidade de ir a uma Roma da vida, na qual você toma um susto a cada esquina, você olha e fala: quê? Isso é uma percepção do tamanho do povo que nós somos dentro do nosso processo civilizatório. Dei uma olhada na arte que nós estamos produzindo, na cultura que nós estamos produzindo, na filosofia que nós estamos produzindo, é o tipo de areté que nós estamos produzindo. Dá para mudar. A parte boa é, a história nos ensina, dá para mudar, dá para subir o padrão. Só que vai dar trabalho. Aí depende do que nós queremos para nós mesmos. Gente, obrigado, foi um prazer, brigadíssimo, uma honra. Uou, Não sei se tem alguma pergunta. Professor Denis Xavier Obscuro. Ai, que delícia. Eu tava reparando você falar, tem umas horas que você parece o Cortella, sabia? É porque Platão, Aristófanes, porque a filosofia na Grécia Eu vou Antiga, tomar por elogio, muito bom. mas eu já estou pensando em mudar de ideia. Pessoal, vamos aproveitar que a gente está
De novo, você, cara? Eu tô anotando a aula, cara. Eu sou bom aluno. O Caio, Eu tô vendo mesmo. Caio é nerd, meu Eu amigo. Você sou não tem bom noção, aluno. não. É o Nerdola? É nerd. Nerdola, nerdola. Porque o Nerdola. Caio, ele gosta de fazer perguntas. Qual a sua pergunta? Professor querido Denis Xavier. Caio, meu brother. Cara, seria Aristófanes o último dos aristocratas numa Grécia em crise e o arauto do neorrealismo pós-nihilista? Cara, traduz. Não, ele que vai explicar, não sou eu, cara. Eu tô perguntando, porra. Ok. Ele só lança, mas agora se vira que eu vou ali beber uma serva. É. Traduz agora, Denão. Não, na verdade, qual que é o papel do intelectual? Qual é o papel do artista engajado, né, em certas situações? É exatamente aquele de apontar as contradições de um tempo e apontar as soluções disponíveis naquele tempo. O Aristófanes é, nesse sentido, profundamente conservador. Alguém vai olhar para Aristófanes e vai dizer: uma elitezinha aristocrática. Outro dia eu fiz uma live, eu tenho uma série de lives lá no YouTube, que também agora está no Spotify, que eu chamo de Para Não Ser um Apedeuta. Aí, aos domingos, eu faço algum comentário relativo a um elemento de cultura, um elemento de filosofia. E a primeira delas, eu entrei meio chateado, porque, assim, eu fiz uma série de cortes de podcast e tinha uma galerinha entrando nos comentários falando assim, você é um aristocrata do saber, você faz parte de uma aristocracia do saber, como se isso devesse ofender. Quando, na verdade, eu tomo por um enorme de um elogio. Você dizer que um sujeito é da aristocracia. Se estivesse falando que eu sou da aristocracia do tráfico ou da bandidagem, não, a aristocracia do saber é muito bom. Significa dizer que nós estamos colocando a coisa dentro de um certo patamar, mas numa sociedade em que isso passou a ser visto como ofensa, parece que tem alguma coisa errada. Eu não esqueço desse caso, estava no meio de uma campanha para a reitoria na Universidade Federal de Berlândia, não eu como candidato ainda, mas apoiando um outro. E a gente entrou numa sala e lá pelas tantas eu tomei a palavra e falei inspirado na ideia de Areté, em excelência do saber. Falei, cara, dentro de uma universidade, isso aqui tem que ser espaço de ilustração, meu amigo. E eu falo isso em diversos momentos. Universidade não é espaço de justiça social. Justiça social você faz da universidade para fora. Se você quiser discutir isso lá. Aqui é excelência. Aqui é a massa crítica, pensante, trabalhando para o melhor de um país. Não. Escancararam, abriram, não independe de qualidade, se enfia lá, toca a gente para dentro, especialmente agora o que virou a universidade. E um colega meu levantou-se imediatamente e falou assim: professor, nós não podemos usar esse tipo de terminologia dentro da universidade, porque isso é profundamente ofensivo para as pessoas que não conseguem alcançar um certo grau de realização das tarefas. Eu olhei constrangido, pensando, que desgraça de realidade histórica é essa, na qual, dentro de uma universidade pública, você falar em excelência passou a ser ofensivo. É o neorrealismo que tentou evitar a todo custo o niilismo, essa nadificação, essa platitude moral. Porque o niilismo, que foi tematizado muito bem pelo Nietzsche, é esse abandono circular de valores. Os valores, da mesma maneira que eles chegam, eles vão embora. Eles são suprimidos imediatamente porque eles não são consolidados numa certa filosofia. Eles são meramente... eles têm vida curta, eles têm vida rápida, porque não tem pavimentação, não tem segurança, não existe filosofia por trás daquilo. E o que o Aristófanes fez em todas as suas peças, é apontar para o ridículo do que estava acontecendo. Fala, cara, olha para onde nós estamos caminhando. Então, Nietzsche tinha a ideia de que a gente poderia ultrapassar esse elemento de niilismo e construir uma nova cultura. Kant foi assim, quando Kant escreve aquele texto maravilhoso sobre o que é o esclarecimento, ele fala, cara, não, nós vamos avançar para uma era esclarecida. Então, o filósofo, ele está sempre tentando dizer, olha, vem uma solução, nós podemos solucionar isso. E nós que temos um pouco de idealismo no que a gente faz, a gente continua insistindo nisso. Cara, olha, essa conversa ela pode bater na pessoa. Mas o problema é que a gente foi realmente massacrado por uma vulgaridade
que tá para todo lado, não é só brasileira, tá para todo lado, e isso diz de um tempo, né? Isso conta nós. Por isso que a gente quer ir para a Grécia, a gente quer ir para Roma, a gente quer ir para as grandes civilizações e se preencher de uma maneira de uma certa humanidade que ela foi ficando no curso, né? Agora, os meninos que vêm por aí, eles têm opção, eles têm uma escolha a ser feita. Só que você só pode lutar por uma sociedade X se você entende o que aquele X significa. Por que Platão abandonou a vida política para fazer filosofia? Como é que eu posso pedir por uma sociedade tolerante se eu nunca pensei sobre o que é ser tolerante? Como é que eu posso pedir uma sociedade justa se eu nunca pensei sobre o que é ser justo? Então eu estou pedindo por uma coisa que eu não sei qual é, portanto, qualquer coisa serve. Aí é o que o Aristófanes fala. Se você joga com a palavra, você leva o cara para onde você quiser. E isso não é bom. Show de bola. Tem Então, mais uma pergunta aí. mais uma, para de novo. Nosso querido amigo Camarão. O homem que não sai da Grécia. E outra coisa, não é só o homem que sai da Grécia, mas é o homem que tem a voz mais sexy que eu Ele não conheço. sai da Grécia, a Grécia não sai dele. Não sai. E toda vez que ele fala, eu ovulo. Ai, pai, para. Não, eu achei muito fantástico você ter pego Aristófanes para conversar, porque a gente está falando de comédia. E é um tema que não é um tema assim principal quando se fala de Grécia. A gente fala de tragédia, que andavam, obviamente, no mesmo cenário, conjuntamente. Mas a gente não fala de comédia, porque a comédia tem que trazer expor o ridículo. A comédia é como o bobo da corte, que pode falar verdades impalatáveis para o soberano. E eu acho engraçado porque nesse contexto, quando você vai lá nos teatros, os primeiros lugares, os lugares mais próximos, eram os lugares das pessoas insígnes, eram dos patriarcas. E eles estavam lá frequentemente para sofrerem a comédia. E era uma coisa muito louca, o cara tem que estar lá e ficar tirando sarro da cara dele e tudo num ar de normalidade. Me parece que isso fala muito do status de aretê e de sociedade de uma comunidade que permite isso. Tirar o sarro da pessoa que está lá na sua frente. Por que eu estou querendo falar isso? O que isso fala dos nossos dias hoje, da comédia ser calada? E o que faz isso da aretê dos nossos dias? Quer dizer, aonde que a gente está no status de comédia hoje? Ou qual é a falta da comédia? Ou como você vê o problema da comédia e a falta de excelência de hoje? Que está todo mundo sendo calado, né? Baita. Camara, eu uma vez organizei um evento de história da filosofia antiga e convidei o professor Alberto Bernabé, que é um dos maiores estudiosos de mundo antigo. Ele está vivo, ainda é um senhor já de uma certa idade, está vivo por aí, fazendo um trabalho lindíssimo. Professor da Universidade Complutense de Madrid. E a gente saiu da universidade e fomos para um restaurante depois do evento. E conversando dentro do carro, lá pelas tantas, ele falou assim: Denis, eu acho que você entendeu filosofia antiga. Porque você é um cara muito bem-humorado. E quem entende o mundo antigo é um sujeito bem-humorado. Não pode ser diferente. Que é não se levar a sério demais. Platão era um sujeito absolutamente bem-humorado. Você vê os diálogos, o sarro que ele tira, Sócrates em relação aos. Calma, bebê, não é por aí não, e tal. Você tá ficando nervoso. Por que você tá nervoso? Então ficava, né, tirava sarro e tudo. Então eu acho que a ideia de você não se levar a sério demais, a ideia de você purgar a sua existência a partir de defeitos apontados pelo outro. Porque é aquela história, se ele tem razão, ele tem razão. Se ele não tem, por que eu vou me preocupar? Quer dizer, são as duas medidas que você tem para lidar com isso. Mas, acima de tudo, um povo com altíssima autoestima desenvolvida. Porque para você suportar isso, para você ouvir um teatro cheio, um Aristófanes tirando sarro da sua cara e você sair dali abraçado com o sujeito para tomar um vinho depois, como acontecia, você tem que ter uma autoestima muito bem trabalhada, né? Você tem que estar muito seguro em relação ao que você faz, muito bem em relação ao que você faz. Então, eu acho que a nossa intolerância à comédia, a essa comédia que ofende, que ataca especialmente figuras insígnes da República,
é exatamente a marca da mediocridade dessa classe de governantes que nós temos hoje. Por que eu, como ministro do STF, vou ter que apelar à ideia de que quando você tira sarro da minha cara, você está, na verdade, fazendo pilhéria com a seriedade do STF, você não está me atacando pessoalmente, você está atacando uma instituição. Isso é uma de profunda covardia de um cara que tem uma baixíssima autoestima. Não pode ser, não tem uma outra leitura. Né? Então, agora, se você está num certo patamar de excelência, de entrega, de segurança, isso absolutamente não te toca. E o Sócrates, quando andava pela rua, né, ele fala na Apologia, ele fala, os caras me mordem, eu sou atacado até fisicamente, os caras me mordem, eles se irritam comigo, e hora nenhuma ele cogitou parar de fazer o que ele fazia, antes pelo contrário, vocês querem me matar, vocês me matem, mas, por exemplo, ostracismo, não aceito, eu não vou sair daqui para outra cidade. Eu sou ateniense, eu sou ateniense, eu sou um observador das leis, eu questiono, eu investigo. Então, o que mais me angustia, Camara, é a comédia é um desses fatores culturais que mostra como nós abraçamos como realidade níveis muito baixos de excelência. E tem tantos outros. E tem tantos outros. Você olha, a gente está lá no podcast lutando para ter audiência, chegar a mais pessoas e tudo. Quais são os podcasts que têm maior audiência? Quais são as páginas que têm maior apelo junto à população? Eu estava agora conversando com não sei quem, falando quais são as nossas referências em educação. De verdade, não é? Você pega um Felipe Neto da vida, esse cara é chamado até a ONU para falar de liberdade de expressão e educação. Mas por quê? Ah, não, mas você está desfazendo do cara? De jeito nenhum. No que ele faz muito bem, senão não teria o sucesso que tem. Mas por que eu extrapolo daí para lá? Né? Então, não, porque uma Anitta é uma artista conhecida, tem uma repercussão no trabalho, mas por que eu vou chamá-la para falar de política? É como me chamar para falar de funk. Não faz sentido. Por que a gente está misturando essas autoridades, o trabalho realizado? Eu acho que as redes sociais fizeram um trabalho muito bom de divulgação de boas ideias, mas a vulgarização, como se todas as opiniões tivessem o mesmo peso, é um grande problema. E essa resposta institucional à comédia, outro dia o Léo Lins, ele recebeu uma decisão judicial, ele não podia sair de São Paulo por causa de uma piada que ele fez. De uma piada. Um cara que viaja o mundo fazendo comédia, ele ficou preso na cidade de São Paulo, proibido de sair da cidade. Ah, que século? Não, agora. Tem 4 meses isso, 5 meses. Falava, Léo, é verdade isso daí? Sim, cara, eu não posso sair de São Paulo. Minha agenda está fechada em São Paulo porque eu não posso sair daqui. Uma juíza decidiu que a piada atrapalhou a vida de alguém. Ah, não dá, não dá. Então eu acho que Aristófanes, nesse sentido, e tantos outros, e de novo, essa comédia grotesca, do palavrão, de expor o cara, não é devagarzinho, não. É de apontar para um cara que a galera chama ele na praça pública de demagogo, que ele tá lá assim, o fulano que tá aqui, aponta-se. O fulano que tá aqui, demagogo. Cara, isso é uma depuração da vida em sociedade, você poder dizer as coisas como são, um negócio extraordinário. Tá, a gente tá bem longe disso, né? Alguma outra pergunta, pessoal? Mas a pergunta da plateia. Ali, ó. Garoto! Opa, boa tarde. Você falou muito em autoestima e como uma visão grandiosa de si mesmo e da sua cidade, país, conseguiu nortear uma civilização à excelência, vamos dizer assim. Onde a gente conseguiria encontrar isso como brasileiros? É muito uma dor muito grande, assim. Eu sou do Nordeste, moro aqui em São Paulo. Tem diferenças culturais, tem diferenças de religião, tem diferenças diversas de como a sociedade se organiza. Então, isso é o que une a gente, o que poderia ser o nosso ponto de grandiosidade, de norte. Eu queria ter uma resposta que fosse assim muito otimista, no sentido de ser rápida, de que a gente pudesse fazer essa revolução muito rapidamente.
O Brasil tem essa extensão que tem, as suas complexidades regionais, as suas características regionais, mas não há. Então eu falo assim, nós fizemos uma reforma econômica, nós fizemos uma reforma tributária, nós fizemos uma reforma não sei o quê, previdenciária, não sei o quê. Se você não mexer no processo educacional, nenhuma dessas reformas se sustenta. É um processo de mudança de mentalidade. Eu vi um corte de podcast outro dia que, cara, me deu um soco no estômago. Um sujeito que é especialista em companhias aéreas, mexe com a malha de aviação e tal. Ele falou assim: nós somos mais de 200 milhões do povo mais sacana que já existiu na história da galáxia. E aí ele foi dar exemplos. Ele falou assim: eu trabalho com companhia aérea. Sabe o que acontece? O voo atrasou 15 minutos, já tem advogados que só vivem disso. Eu chego dentro do avião, no WhatsApp, falo assim: fulano, tô aqui, voo 15 minutos atrasado, não sei o quê, entra aí com processo. O Brasil carrega 90% dos processos movidos contra companhias aéreas no mundo inteiro. Virou um negócio. Ele falou um negócio que eu não acreditei. Ele falou assim, até muito recentemente, agora as companhias aéreas estão mais atentas a isso. Já viu que quando você entra na área de embarque, você tem às vezes um corredor que passa por diversos aviões. O cara se especializou em entrar em aviões errados, que levavam para outro lugar. Então entrava no avião, que a partir do momento que você está na área de embarque, não tem ninguém mais te controlando. Entrava num avião qualquer, então eu ia para Florianópolis, agora eu parei em Recife para processar a companhia aérea. Porque o cara virou um profissional e estava vendo com esse dinheiro. Eu faço parte de um movimento liberal que diz odiar o Estado, que diz não querer as coisas do Estado, que quer se afastar das coisas do Estado e quer diminuir o Estado. Aconteceu comigo. Fazia parte de uma instituição, eu fui discutir alguns elementos relativos à educação. Eu não vou descer a detalhes para não expor ninguém, mas imediatamente a fala de um dos líderes do movimento era assim: agora que o Bolsonaro ganhou, a gente está mais próximo, corre lá em Brasília para a gente furar a fila e conseguir o carimbo que a gente precisa para tal coisa. A gente comete essas pequenas corrupções o tempo inteiro. Ela está no nosso DNA. Poder não, você não conhece aquele cara lá, velho, eu tô precisando aqui de um favor. Então, em vez de entrar aqui no protocolo e lá registrar, porque a burocracia, além de tudo, é muito característica, então pula a fila, vai lá. E nós somos feitos disso. Nós somos feitos disso. Isso é um processo educacional. Ele está menos na escola e mais em casa. É uma questão de valor. A gente cansa de ouvir essas histórias de norte da Europa, de o cara chegar... isso aconteceu com um ex-reitor da Universidade de Uberlândia, de o cara chegar para fazer uma pesquisa na Suécia ou Suíça, não me lembro agora, país do norte da Europa, e eles chegaram muito cedo na universidade e pararam distante do laboratório. E ele perguntou, falou, mas por que distante? A gente chegou tão cedo. Ele falou, exatamente por isso. Como nós chegamos cedo, nós podemos parar distante e podemos andar até lá. Quem chegar mais próximo da hora, às vezes deixou o filho na escola, atrasou, vai poder parar aqui mais perto e não perde aula, não perde o momento da pesquisa. Quando é que nós somos capazes de pensar isso? Você percebe? É DNA, é cultura, é modo de pensar, dificuldade de pegar uma fila, de respeitar o outro, etc. E isso é processo educacional. Isso é processo paidêutico. Os gregos estavam tão preocupados com isso que, quando você pega a Ilíada e a Odisseia de Homero, que são as bíblias do mundo antigo, é muito interessante. Quando Odisseu está voltando para casa e ele passa por terras desconhecidas, ele bate à porta da pessoa. Eu sempre conto essa história porque eu acho lindíssimo. Ele não pergunta, quem está dentro da casa não pergunta assim: quem é? Qual o seu nome? Não. Antes de abrir a porta, você fala assim: você é civilizado? A pergunta é essa. No sentido de, você não é um bárbaro. Portanto, se você se me apresenta como um sujeito civilizado, nós temos valores que nos identificam. Eu olho você aqui e falo assim: eu sei que eu posso contar com um certo processo formativo. Olha a beleza disso. Aí depois que você está dentro da minha casa, aí que eu vou ficar sabendo de onde você vem, para onde você vai. Aí você vai jantar na minha casa, você vai até dormir na minha casa, porque você se coloca como um sujeito civilizado e compartilha comigo valores. Quais são os valores que nós compartilhamos enquanto, sei lá, povo brasileiro?
Isso é processo educacional. Isso é escola. Isso é processo formativo. Isso é livro. Tem um poeta antigo que fala sobre a Europa, filha de um livro. Uma coisa que sempre chama muito a atenção quando eu vou à Europa. Todos os museus, todas as obras de arte, o livro está sempre presente. Um dia eu entrei na maior igreja basílica franciscana, que fica em Firenze, onde tem vários túmulos, pessoas insígnes enterradas ali. Todas as estátuas, Santa Croce, têm livro na mão. Livro. Então não é uma preciosidade de erudição vazia, é porque isso define um povo. No Brasil, no ano passado ou retrasado, 84% das pessoas não leram um único livro, não puderam comprar um único livro, não compraram um único livro. Nós temos índices de leitura entre os nossos jovens que, se os países mais avançados parassem agora, se eles parassem, estagnassem, que não vão fazer, nós precisaríamos de 270 anos avançando no ritmo que nós estamos para chegar até eles. Ruim, isso diz muita coisa. São 300 anos de história para tentar chegar no nível em que eles se encontram hoje. Um brasileiro médio está produzindo 25% do que produz um americano em média. Então, entende? E não é para falar que os caras são gênios, porque não são. Não são. Não é para falar, nossa, o povo americano é genial, eles são brilhantes. Não. É porque faz meio que um beabá marromeno. E os resultados são extraordinários. Se a gente conseguisse chegar por aí, já estava bom demais. Isso aqui não precisa ser a Suíça. Acho que nunca vai ser. Mas dá para melhorar pra caramba. Cada enxadada é uma minhoca, né? A gente não tem processo educacional, a gente não tem escola, a gente não tem universidade, tá tudo invertido. Você mete 3 vezes mais dinheiro na universidade do que na escola básica. Por quê? Tá ruim, tá esquisito isso aí. E aí, meu amigo, quando você briga com os fatos, e eu tomo na cabeça muito por causa disso, quando você briga com os fatos sempre vencem. Sempre vencem. Ah, eu não quero ver isso aqui. Não quero, os caras são médicos, né? Assim, pô, eu tô com um negócio aqui na minha barriga e tal. Camara, faz o exame aí por gentileza e tal, mas se for muito ruim, cara, não, fala pra minha esposa, eu não quero nem saber dessa merda. Que tipo de sapo que você é? Não, eu quero saber. É a realidade, tá aqui, é isso, tá? Agora como eu vou lidar com isso? Isso diz um povo, né? Show! É isso aí. Pessoal, sensacional. PV, dá as honras aí. Primeiro, salva de palmas pro Denão, porque, meu, tá de brincadeira. Não! Obrigado. Eu tenho... Ô, mestre, uma curiosidade que talvez... Vamos pra cá aqui, microfone. Uma curiosidade que talvez outras pessoas tenham, por que Denão Obscuro? Mas, cara, isso é o negócio mais idiota do mundo. Eu fiz uma live uma vez, um curso, e aí, nas primeiras vezes que eu tinha que me identificar na tela lá, que ficava uma legenda. Sim. Aí o cara colocou lá, professor, doutor Denis Xavier. Eu falei, cara, não, pelo amor de Deus. Negócio, quem faz questão disso daí é quem tem peru Sim. pequeno. Deu uma resposta boba, vulgar assim. Já Então tem que sabe. chamar de doutor, meu, esquece esse negócio. Coloca aí Denão, o obscuro, porque o obscuro era o epíteto de Heráclito de Éfeso. Heráclito escrevia pequenas sentenças, pequenas máximas de difícil compreensão, são máximas oraculares. E o oráculo tem um grande problema, ele precisa de uma interpretação para ser corretamente entendido. Aí eu falei, coloca aí Denão obscuro, aí acabou. Aí ficou. Acabou, ficou. Ó, o obscuro, essa daí a história não foge, mas tem uma coisa importante que é necessário dizer. Tinha um filósofo fantástico na Grécia, inclusive que o Denis gasta muito tempo estudando. O nome dele era Aristócles. Boa. E Aristócles era um filósofo muito bom e ele era também um esportista muito grande, muito bom. Sim. Ele era um esportista muito bom, ele tinha os ombros muito largos. E o apelido dele era Platão. Platão. O nome dele era Aristócles. Mas o Platão não conhecia o Denão. Queria ver que os ombros dele são mais largos ainda. A gente ia Tem ser que ser o brother, Denão, né? mas- Ia ser brother. Ia andar junto. Denão, Platão de Gueri-Gueri. O Platão de Uberlândia. Pra todo o Brasil. Pessoal, obrigado. Vamos Acho comer e que beber, vamos comer e beber. Então, agradecer a Vambinha aí, Smoke Fever, pelo espaço. A gente se alongou um pouquinho a mais, mas foi muito legal recebê-los. Eu peço encarecidamente aí, quem não segue o Beyond the Cave, quem não é nosso apoiador, faça parte disso, porque, como o Denis falou, né? A gente está divulgando
a gente está pensando num bem maior que não está nem perto daquilo que é para nós mesmos, porque é uma iniciativa que, no final, a gente bota tempo, bota dinheiro, mas faz com muito carinho. Então, para quem puder e não é nosso apoiador ainda, vintão por mês, pô, já ganha uma das camisetas, tá ali a camiseta, pega ali pra ver Para rapidinho. aqui. Já tem a do Aristóteles aqui, ó. Ó. Corta pra mim aqui, Krezebeck. Bota aí, ó. Ó que coisa linda, É maravilhosa. uma delas, né? Você pode escolher no site tudo, mas, pô, E a gente tá ficaria fazendo muito uma com o feliz. Denão aqui, né? Denão. Vai ter a camiseta dele. Denon. Denon. Como Vai ter Denon. em breve na loja mais próxima aqui Fumando um do charuto em BDQ. cima da Harley. Meu Com o amor. olho Obrigado. vidrado. Valeu. E daqui um ano a gente tem outro. Obrigado. Até a Beijo. próxima. Valeu. Valeu!